Chegando até você para outra edição do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça, a paz, a fé, a esperança possam manifestar na vida e coração de todos vocês, para que vivam felizes, abençoados, vitoriosos, vencendo cada embaraço, vencendo cada desafio, vencendo cada barreira, vencendo cada dificuldade. No nome de Jesus, nós temos a autoridade para declarar portas abertas no nosso viver diário. Que você possa viver em Cristo as mais ricas e importantes promessas que Ele tem, deixadas justamente para que possamos desfrutar delas no nosso viver. Com Cristo somos mais do que vencedores. Com Cristo estamos desfrutando da direção segura que Ele, o bom pastor, nos proporciona. No Salmo 23, Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, não vai faltar alegria no coração, não vai faltar paz na alma, não vai faltar esperança no viver, não vai faltar confiança no grande agir de Deus a nosso favor, não vai faltar nada. Às vezes alguém pensa, então não vai faltar dinheiro, não vai faltar isso ou aquilo. Estas coisas da terra são importantes, nada melhor do que as coisas dos céus. E principalmente as bênçãos espirituais o Senhor derrama sobre a nossa vida. E quando recebemos as bênçãos espirituais, as materiais vão acontecendo naturalmente. Elas nos acompanham. Por isso, o próprio Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos a Deus, as outras coisas que são necessárias no nosso dia a dia vão se avolumando ao nosso redor. E nós vamos desfrutando de refrigério, vamos desfrutando de proteção, desfrutamos de conquista, vamos desfrutando de coisas importantes e necessárias para sermos fortes, para levantarmos a nossa cabeça e olhar para frente e dizer: mais um dia para comemorar, mais uma oportunidade para conquistar, mais um momento para desfrutar, e a vida torna-se muito graciosa e preciosa. Falando ao Coração de hoje está começando. Durante meia hora, eu quero orar com você, eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração, eu quero proporcionar a você a oportunidade, através da Bíblia, de conhecer mais a Deus, de aproximar-se mais e mais dEle e desfrutar das bênçãos que Ele promete na nossa vida. No transcorrer do programa de hoje, eu vou fazer 2 orações, eu vou ministrar uma mensagem bíblica, eu vou conduzir você a receber de Deus algo novo, forte e precioso. Na primeira oração, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de vocês que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Veja que o Falando ao Coração já está completando aí 20 anos diariamente abençoando vidas. Eu, particularmente, estou usando os meios de comunicações há mais de 40 anos. Fiquei mais de 20 anos através do rádio, depois vim para a televisão e agora estou completando 20 anos de televisão. Todos os dias abençoando vidas, todos os dias falando de Cristo, todos os dias conduzindo vocês a viverem experiências novas, importantes e gloriosas com Deus. E para manter este programa no ar, tenho custos altíssimos, por isso eu peço às pessoas para virem contribuir, para virem me ajudar, tornando-se em evangelistas associados, porque os que contribuem com o programa estão associando a mim para juntos cumprirmos essa tarefa que é minha, mas é de todo cristão. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então eu conto com todos vocês neste apoio importante
bastante para que este programa não venha parar, mas que eu possa continuar diariamente falando de Cristo, anunciando o poder do Evangelho, proclamando o poder transformador deste Evangelho e levando você a conhecer mais e mais a Deus para viver uma vida melhor. A segunda oração que eu faço no programa é a oração do altar da intercessão. Nesta segunda oração, eu vou apresentar todos vocês que no momento estarão orando comigo e vou apresentar todos os nomes que chegam para mim. Então é importante vocês assistirem o programa do início ao fim, porque Deus tem bênçãos especiais para proporcionar a todos. E se você quiser colocar o seu nome no altar da intercessão, ou o nome de alguma outra pessoa, para que nós possamos orar juntos, apresentando todas estas pessoas diante de Deus, é só você mandar este nome para mim. Observa que aí na tela tem 2 números de telefone. Um deles é o fixo, o outro é o nosso WhatsApp. Você tem o WhatsApp? Então, manda mensagem por escrito, com o seu nome e outros nomes que você queira que sejam incluídos. E nós vamos orar apresentando estes nomes diante de Deus no altar da intercessão. Se você quiser também tornar-se um evangelista associado, o que eu peço a você para fazer de coração, porque a recompensa virá de Deus, você também passe uma mensagem por escrito dizendo: eu quero ajudar no programa, eu quero contribuir com o programa. Ou então dizendo: eu quero ser um evangelista associado ou uma evangelista associada. E alguém que faz parte da minha equipe vai ligar para você e aí você combina os detalhes importantes. Você pode assumir um compromisso para contribuir um ano inteiro, eu mando para você 12 boletos, ou então se você quiser passar o cartão em 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes, todos os meses vai caindo aí no seu cartão, ou se você quiser passar um Pix, tudo isso são maneiras que você tem para ajudar a fazer esse programa, para contribuir com esta obra que é evangelística, mas também missionária. Ou então compartilhar um testemunho e deixar o seu nome no altar da intercessão, tudo você faz pelo WhatsApp. Caso você não tenha o WhatsApp, então liga no fixo em horário de funcionamento da igreja, alguém vai te atender e você pode fazer tudo isso e vai ser bênção para você a cada dia. Eu quero neste instante fazer a primeira oração do programa. Eu quero pedir a bênção de Deus na vida de todos vocês que contribuem com o programa, que me ajudam financeiramente a manter este programa. Eu tenho aqui os nomes do Douglas Pereira da Cruz, de Brasília, Divina Ângela de Oliveira, de Nazário, aqui em Goiás, de Rafaela Dias do Nascimento, de Senador Canedo, também aqui em Goiás, Isabel Pereira da Vitória, de Goiânia, Maria Grinaldina Souza, de Goiânia, Maria das Graças Silva, de Goiânia, e Maria Nilza Duarte, também de Goiânia. São pessoas que atenderam o meu apelo e vem somar comigo nesta tarefa importante de levar bênçãos e ministrar vitórias na vida de tantas pessoas. Eu louvo a Deus por todos vocês que contribuem e peço que a mão de Deus esteja estendida sobre cada um. E quero orar por vocês agora. Senhor Deus e Pai, apresento todos os nossos evangelistas associados, aqueles que já contribuem há quase 20 anos, aqueles que vêm no transcorrer do tempo, entrado nesta tarefa evangelística e têm vivido comigo esta obra, aqueles que estão atendendo o meu apelo e agora recentemente passaram a contribuir, aqueles que estão me assistindo hoje, que estão sendo tocados pelo Teu Espírito para também contribuir, que o Senhor possa abençoar todas estas pessoas de maneira poderosa e de maneira especial, porque no Teu nome, Jesus, eu declaro proteção na vida financeira destes Teus filhos, destas Tuas filhas, e peço que o Senhor dá a todas estas pessoas a prosperidade necessária para uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. Pai, fecha a boca dos devoradores na vida destas pessoas e faça com que elas sejam muito, muito recompensadas por Ti. Abençoa e prospera todos os nossos evangelistas associados. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém e graças a Deus. Veja bem, o Falando ao Coração existe para que você possa ser diariamente abençoado por Deus.
Alguns dias eu estou presente, outros dias vem o pastor Welto e outros dias na semana vem o pastor Fábio. E todos nós que aqui chegamos temos um propósito, abençoar vocês. Então eu quero pedi-los para que estejam divulgando Falando ao Coração entre os seus amigos, parentes, familiares, para que nós possamos viver bênçãos maravilhosas. Veja, nós estamos vivendo um tempo de muitos desafios, de muitas dificuldades, paira muitas ameaças no ar contra a família, contra o povo de Deus, contra a igreja, e mais do que nunca temos que orar. Lembra que na Bíblia está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Olha só, mais do que nunca nós precisamos pedir cura para o Brasil. São tantas coisas que vêm acontecendo, tantas ameaças pairando sobre nós, e nós precisamos pedir a proteção de Deus. Então vamos juntar nossas vozes em oração, pedindo a Deus para nos abençoar de maneira poderosa, de maneira especial e de maneira gloriosa também. E assim vivermos um tempo de refrigério, um tempo de prosperidade, um tempo de uma economia equilibrada, um tempo de menos violência, um tempo com mais saúde, um tempo com mais vitórias. Então, vamos estar orando, porque a oração do justo vale muito em seus efeitos. E na Bíblia está escrito: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Pense nisso na hora de votar, inclusive, né, para que nós possamos votar certo, porque o seu voto é uma unção que você está dando a alguém. Então, cuidado quem você vai ungir para estar representando você, para estar dirigindo nosso estado, nosso país, para que vivamos tempos áureos, tempos bons, tempos maravilhosos, sem ameaça, com liberdade e tudo isso. E quero ler no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 6, os versículos 8 e 9. Ao que ele disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Veja que este texto que eu acabo de ler está inserido na história da multiplicação de pães e peixes operado por Jesus. É um milagre extraordinário. Quando, através de 5 pães e 2 peixes, ele pôde alimentar uma multidão, que podemos, sem medo de errar, dizer que tinha mais de 15 mil pessoas. Eles contaram somente os homens, deram a contar, chegou a 5 mil. Aí tinha criança, tinha mulheres, essa coisa toda, dependendo da ótica que você observar, que no mundo tem mais mulheres do que homens, nós podemos dobrar isso aí, quem sabe até multiplicar por 2 ou 3 ou mais. Então era uma multidão muito grande. Vamos pensar em 12 mil pessoas, para não exagerar. 12 mil pessoas ou 10 mil pessoas, como queiram, ou que seja só 5 mil pessoas. Afinal de contas, 5 pães para 5 mil pessoas é como colocar uma gota d'água dentro de um lago. Vai resolver alguma coisa? Alguém pode olhar e não vai fazer diferença. Mas quando isso procede da boca de Deus, quando isso procede pelo agir de Deus, quando isso procede pelo propósito divino em abençoar, uma gota d'água enche um lago grande que está vazio, porque ele tem o poder da multiplicação. Às vezes alguém diz: eu estou precisando de tantas bênçãos na minha vida, de tantos milagres. Olha, o caminho é este, é buscar este Deus que multiplica, é buscar este Deus que amplia o espaço para que nós possamos conquistar e viver melhores coisas nesta vida. Neste caso do milagre, onde Jesus alimentou 5 mil homens e mais as mulheres e crianças que estavam acompanhando estes homens, nós vamos observar que foi um milagre que enche o nosso coração de entusiasmo de ver o poder de Jesus. Então aqui
chega no momento em que os próprios discípulos, preocupados com a multidão que estava ao redor de Jesus, alerta Jesus dizendo, olha Jesus, dispensa essa multidão, e já passou da hora do almoço, ou está na hora do almoço, e aqui onde estamos não tem como este povo almoçar, aqui nós não temos nenhuma infraestrutura capaz de atender essa multidão, então dispensa esse povo. E aí Jesus dá uma palavra para os discípulos que carrega-os de uma profunda preocupação. Jesus disse assim, dai-lhe vós de comer. Dai-lhe vós de comer. Você já ouviu aquela frase, missão dada é missão cumprida. Jesus tinha 12 apóstolos, 12 discípulos, e Jesus disse para eles, dai-lhe vós de comer. Eles ficaram um olhando para o outro e todos eles olhando para Jesus, perguntando, sem falar nada, só na mente. E como dar de comer a tantas pessoas se nós não temos nada? Não temos nem dinheiro para comprar, quanto menos se tivesse dinheiro. Não teria onde comprar. Isso é a raia do absurdo, esta missão nos dada. Mas quem acredita que missão dada deve ser missão cumprida, ele não cruza os braços, ele não fica murmurando, reclamando, esperando para ver se acontece alguma coisa, ele sai em ação. E aqui nós vamos ver o papel importante de André. André, que fazia parte dos 12, André, que era irmão de Simão Pedro, quando ele recebeu a missão, ele colocou no seu coração, eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele saiu andando no meio da multidão, olha para um, olha para outro, olha para outro, olha para mais um, olha aqui, olha acolá e tal, e vai olhando cada pessoa. De repente, ele vê um menino, um adolescente, um jovenzinho, e ele vê que esse jovenzinho carregava uma espécie de mochila nas costas, ou antigamente não usava essas mochilas de costas, mas usava aquilo que chama de bornal, ou qualquer coisa parecida. E ele perguntou para o menino, o que você tem aí com você? Ele disse, olha, eu tenho um lanchinho aqui que minha mãe preparou para mim. A gente logo imagina a resposta. Eu tenho aqui um lanche que minha mãe preparou para mim. E esse lanche é composto de quê? Ele disse, olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Aí André disse, escuta, você poderia doar este lanche seu para Jesus? Eu penso que o rapaz respondeu prontamente, dizendo, claro, para Jesus eu faço qualquer coisa. Para Jesus eu estou sempre pronto a abrir as minhas mãos, porque Ele me dá tanto, Ele faz tanto por nós, então como eu posso negar? Então pegou no braço daquele menino, André, e levou até Jesus. E lá estava a discussão, como Jesus fazer alguma coisa? Não tem nada aqui. E o André disse, olha, Senhor, para dizer que não tem nada, eu achei alguma coisa. E, por certo, Jesus perguntou, o que é que você achou? Olha, eu achei este menino, e este menino tem na sua mochila 5 pães e 2 peixes. Eu sei que isso é insignificante para tanta gente, mas é o que temos. Jesus então disse, então coloca aqui nas minhas mãos. Eles colocaram aqueles pães e peixes nas mãos de Jesus. Jesus deu graças por aqueles pães e peixes, mandou que os discípulos organizassem a multidão de grupos diferentes, todos assentados, porque na hora de alimentar é sempre bom assentar, você fica mais tranquilo, você relaxa, aí você come bem, você ingere bem o alimento, tudo aquilo, todo o processo do metabolismo aí de digestão funciona melhor porque você está tranquilo. Quando você come apavorado, fica depois sentindo o estômago pesado, essa coisa toda, porque você não deu tempo para o seu organismo digerir tudo aquilo. Então, Jesus manda as pessoas assentarem, diz agora, arruma 12 cestos, eles arrumaram, e Jesus pega aqueles pães, um pedaço de cada pão, vai colocando em cada cesto, um pedaço de cada peixe em cada cesto, e quando Jesus diz para os discípulos, agora dá às pessoas de comer. Eu penso que de início eles olhavam para o pão dentro, um pedaço de pão, um pedaço de peixe dentro do cesto, e olhavam para Jesus e na cabeça deles ficava aquela pergunta,
É loucura esse tipo de coisa. É loucura. Como eu posso? Olhava a multidão, estava coalhado, toda a relva ocupada de pessoas assentadas, esperando por uma refeição, esperando por um alimento, e eles ali com um pedacinho de pão, um pedacinho de peixe, mas eles obedeceram a palavra de Cristo. Mesmo parecendo loucura, nós precisamos ter essa disposição de obedecer aquilo que Cristo manda fazer, aquilo que Cristo promete fazer, aquilo que Cristo quer fazer na nossa vida. E os discípulos ofereciam um pedacinho para um pedacinho para outro. Eu penso que a cada momento em que as pessoas pegavam um pedaço de pão, acrescentava outros pedaços dentro do cesto, de tal forma que aquilo foi enchendo e o cesto agora mesmo está cheio e eles vão seguindo e alimentou toda a multidão a ponto de perguntar depois, quem quer alguma coisa? Todo mundo dizia, põe a mão no estômago, estou satisfeito, estou satisfeito. E quando terminou todo aquele processo de servir pães e peixes para aquela multidão, diz o texto que sobraram ainda 12 cestos cheios de pães. Ah, quem dera aquele povo ter uma fotografia naquele dia, né? Quem dera eles terem um iPhone lá para gravar um vídeo, para nos mostrar tudo aquilo. Mas nós temos a capacidade de visualizar através dos olhos da fé como tudo aquilo aconteceu. Eu posso agora visualizar os olhos daquelas pessoas brilhando, o sorriso estampado em cada rosto, ali no meio do deserto, 5 pães e 2 peixes, alimentar aquela multidão e todos felizes, satisfeitos, aplaudindo ao Jesus e glorificando a Ele. Mas veja, a história pode até terminar, mas os pontos desta história ficam para que nós possamos refletir. Vamos refletir um pouquinho sobre o papel do André. O André, ele quando viu a missão dada, ele disse, missão dada é missão cumprida, eu vou fazer alguma coisa. E ele foi quem descobriu aquele rapaz que tinha aquele lanche. Olha, todos nós estamos recebendo diariamente uma missão especial de Cristo. Às vezes alguém diz, isso não é para mim, quem dera se eu pudesse, quem dera se eu pudesse fazer alguma coisa. E às vezes nessas escusas, dizendo que não pode fazer, que não consegue fazer, que não está preparado para fazer, que não tem condições de fazer, deixam de cumprir uma missão importante, colocar o nome na história. Veja que André fez alguma coisa e ficou na história aquilo que ele fez. Alguém pode pensar, mas o que ele fez foi tão pouco. Pouco nada, foi tão grande que foi o suficiente para que toda a multidão fosse alimentada. Alguém tinha alguma coisa. Será que se não achasse aquele menino com aqueles pães, Jesus teria condições de transformar pedra em pão? Poderia fazer isso, ele transformou água em vinho, transformar um pedaço de madeira em pão, poderia fazer isso porque ele fez coisas extraordinárias, como milagres diversos operados no seu ministério, mas não foi necessário, porque o Senhor quer sempre fazer alguma coisa para alguém através daquilo que nós temos. Aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes. Era tão pouco, tão insignificante, mas aquele pouco nas mãos de Jesus virou muito para que todos pudessem ser alimentados. André acreditou no pouco nas mãos de Jesus e colocou aquele menino em contato com Jesus. Então, aí vem o papel do André, que descobriu o menino, aí tem o papel do menino, que carregava 5 pães e 2 peixes, aí tem o papel de Jesus, de fazer aqueles elementos poucos se multiplicarem para alimentar milhares de pessoas, e aí o milagre aconteceu. Então, veja, na obra de Deus, os milagres estão sempre prontos a acontecer, mas tem aquele que procura o milagre, tem aquele que participa do milagre e tem aquele que opera o milagre. Nós devemos procurar o milagre, porque ele está perto de nós, porque onde Deus manifesta a sua graça e a sua glória, as bênçãos estão aí para acontecer, mas é necessário que ele quer sempre usar alguém. No caso, usou o André para procurar o menino e usou o menino para trazer aquilo que era necessário para alimentar. E ele operou o milagre. Então veja,
milagres Deus opera sempre em alguma coisa que nós oferecemos a Ele. E o que você tem oferecido para Deus? A sua incredulidade? Isso afasta de Deus. A sua indiferença? Isso desvaloriza a vida com Deus. A sua falta de compromisso? Isso precisa ser vencido. O que você tem que oferecer? Um coração aberto. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. São promessas de Deus. Abra o seu coração para servir a Jesus com alegria. Mas eu tenho tão pouco. Olha, o pouco que você tem talvez seja muito melhor ou muito maior do que 5 pães e 2 peixes. Coloca o pouco que você tem nas mãos do Senhor e diga: Senhor, me usa para que eu possa ser instrumento nas tuas mãos. Aí você pode falar, você pode orar, você pode ministrar, você pode ajudar, você pode convidar, você pode levar alguém à igreja, você pode fazer alguma coisa, mas não fica de braços cruzados. Veja, dos 12 discípulos, só o André saiu procurando, e o André fez alguma coisa que na história tornou-se tão importante que hoje, quase 2000 anos depois, nós estamos aqui pensando nisso e falando nisso. Então aquilo que você faz na obra de Deus tem um valor e vai ser referido, porque aquilo que você faz transforma-se em bênção, e vidas e mais vidas são vitoriosas, felizes através de você. Chegou o momento da oração, momento de colocar a nossa fé em ação e clamar aos céus, para que a mão de Deus esteja estendida e o milagre chegando na vida de cada pessoa. Oremos juntos e com fé. Senhor Deus e Pai, neste momento do altar da intercessão, eu quero apresentar todas as pessoas que oram comigo. Quero apresentar todos os nomes que estão sendo agora apresentados diante do Senhor e pedir que a tua boa mão esteja estendida para alcançar cada uma dessas pessoas onde elas estão, com seus conflitos, com as suas dificuldades, com as suas necessidades, com seus desafios. O Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor pode todas as coisas. Não há milagre que o Senhor não possa operar. Então, nesta hora eu declaro milagre do Senhor acontecendo por todos os lados, onde estas pessoas estão agora, Senhor, diante de Ti. Alcança-as com o poder e graça e opera a Tua bênção, fazendo com que aquele que está triste possa viver uma vida alegre, aquele que está perdido possa encontrar um direcionamento na vida, aquele que está no fracasso possa ter portas de sucesso abrindo, e que o Senhor possa fazer obras grandes e preciosas. Em o nome de Jesus eu ministro salvação, eu ministro libertação, eu ministro vida, eu ministro saúde, eu ministro paz, eu ministro alegria na vida de todos, sempre no Teu nome, ó Jesus, amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecê-los pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Um abraço ungido, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e digam comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.